Olá meus amigos, meu nome é Jean Tozeto, eu sou arquiteto, sou escritor. Aqui nesse pequeno canal eu não tenho costume de comentar a respeito de pessoas, eu gosto de falar sobre carros antigos, sobre arquitetura, sobre livros. Mas essa semana, há alguns dias, o Brasil foi surpreendido com um acidente envolvendo Jesse, seu cão Churastei e seu Fusca Dodongo, na divisa dos Estados Unidos com o Canadá. O trio estava a caminho de Alasca e percorrendo uma viagem de mais de 85 mil quilômetros em pouco mais de 5 anos. Esse evento comoveu muita gente. O Jesse tinha mais de 400 mil seguidores no Instagram e a sua viagem era parcialmente patrocinada por empresas que se envolveram numa campanha de marketing para acompanhar essa aventura do Jesse, do Churastei e do Dodongo. Infelizmente essa viagem terminou da pior forma possível e apesar disso muita gente segue admirando o Jesse pela sua coragem, pela coragem de largar tudo, no Brasil, deixar o seu emprego para trás, deixar uma vida convencional e ganhar o mundo, queimar o asfalto. Isso é o sonho de muita gente, ter uma vida diferente, ir atrás dos sonhos, pegar um carro antigo pela estrada. Muita gente pensa em fazer isso, muitos desistem antes de começar. Eu não tiro a razão deles e apesar dessa comoção toda, eu queria ver a questão por um lado um pouco diferente, fazer um contraponto para essa comoção, para tentar tirar lições proveitosas para quem está em casa trabalhando, tendo uma vida normal, tá? A começar, o Jesse, ele escolheu um veículo que, apesar de ser muito querido pelos brasileiros, o Fusca. Eu tenho aqui a miniatura de um Fusca. Esse é um carro que muitas famílias têm lembranças boas a respeito do Fusca. Muita gente, o pai, o avô, o tio teve um Fusca. Ainda tem muitos brasileiros que aprenderam a dirigir num Fusca, mas o Fusca é um carro que foi projetado ainda na década de 1930. Ele foi parado de ser fabricado nos anos 80 e o presidente Itamar Franco ele solicitou uma nova série de Fuscas e a Volkswagen o atendeu e fabricou mais uma série nos anos 90, mas já era um carro muito ultrapassado para sua época. Já naqueles anos 90, já era um carro muito inseguro. O Fusca, se você chegar perto de um Fusca e dar um soco no capô dele, o capô não deforma. É um carro muito resistente e isso, infelizmente, contribuiu para o resultado do acidente. Porque o Fusca, ele tem uma constituição de muita resistência, ele não foi projetado para ser deformado, tá? Eu vou pegar aqui um outro carro, um pouco mais moderno. Isso aqui é um Alfa Romeo 56 da polícia italiana, já é um carro antiguinho, dos anos 90 também, mas já nos anos 90 esse carro foi projetado em caso de colisão frontal. O que acontece com esse carro aqui? O compartimento do motor ele se deforma e ele entra para baixo da cabine do motorista e do passageiro e dos passageiros. Então, esse carro numa colisão frontal, ele tem mais chance de proteger a vida humana do que no caso do Fusca, tá? Outro ponto que o Fusca não tem, gente. Não estou querendo desestimular você de comprar um Fusca, de passear com um Fusca. O Fusca não tem freio ABS. O freio do Fusca é convencional. Isso colabora para a ocorrência de acidentes mais graves, tá? O Fusca não tem airbag. Esse carro aqui, ele tem airbag tanto no volante como no porta-luvas, e os carros mais modernos têm airbags laterais. Isso tudo que custa milhões e milhões de dólares em desenvolvimento de projetos, ajuda na segurança dos passageiros e dos motoristas, tá? O que eu estou querendo dizer? Carro antigo é muito perigoso. Ter carro antigo é bom. Eu gosto de carro antigo, eu tenho um carro antigo.
Eu tenho um MP Laffer desde 1997. Isso aqui não é uma miniatura de MP Laffer, é a miniatura de um Jaguar, mas é um modelo parecido com o MP Laffer. É um carro até mais perigoso do que um Fusca. Por quê? Porque ele é conversível, ele não tem capota rígida, ele tem a porta cortada pela metade. Então quem dirige um carro como esse, quem anda de passageiro num carro como esse, está exposto ao ambiente externo, à estrada, quase como se fosse numa moto, né? Se tem coisa mais perigosa que um conversível, é uma moto. Eu tenho um amigo que adora moto, eu tenho colegas que já viajaram de moto para o Chile, e isso é uma delícia, deve ser uma delícia, eu nunca fiz isso, né? O MP Laffer eu dirigi ele diariamente, de 1997 até o ano de 2013. O que aconteceu em 2013? Minha esposa estava grávida e eu estava usando o carro para um compromisso profissional, meu MP, numa avenida bem movimentada da minha cidade, e de repente um caminhão parou na minha frente, do nada. Em vez de estacionar no acostamento, ele parou no meio do leito carroçável. Eu subi em cima do freio, tentei frear com todas as forças que eu tinha na perna, e o carro parou a 3, 4 dedos do para-choque do caminhão da frente. Naquele momento eu tive o entendimento que eu tinha que aposentar o meu carro antigo, tá? Eu não vendi meu carro, eu sou tão apegado com ele, escrevi um livro sobre MP Laffer. Eu não vendi o carro, mas eu reservei ele para ser usado em pequenos passeios, em fim de semana. Eu vou para lugares pouco movimentados, eu dirijo com muita atenção. Eu sei o que é perder entes queridos num acidente de carro, eu sei a dor que é, e eu sei a dor que pode ser se eu for embora mais cedo em função disso, tá? É esse o alerta que eu quero fazer para quem deseja se aventurar. De repente você quer fazer uma viagem longa, tente, se possível, usar um carro moderno, que tenha a engenharia desenvolvida para aumentar a segurança das pessoas, tá? Infelizmente o Jesse, ele dirigiu mais de 85 mil quilômetros em 5 anos. Ele foi de Santa Catarina para o sul da Argentina, depois ele veio subindo, passou pelo Paraguai, voltou para o Brasil, fez todo o litoral até o estado do Pará, desceu, chegou no Mato Grosso, virou para a Bolívia e apontou para cima de novo. E pelo que consta, pelo que estudei da trajetória dele, ele interrompeu a viagem no começo da pandemia, deixou o carro dele estacionado numa oficina no México, voltou de avião para o Brasil, comprou uma Kombi no Brasil, fez os seus pequenos passeios durante a pandemia e depois ele vendeu essa Kombi e retomou o Fusca e entrou nos Estados Unidos. A história dele é bonita. E por que a história dele vai ser contada? Eu tenho certeza que a história dele vai ser contada inclusive em filme. Pelo final trágico, porque o final não foi aquilo que foi esperado. E isso é a diferença na história dele, porque muitas pessoas que fazem isso, de repente, são esquecidas com o passar dos anos, mas ele não será esquecido em função desse final trágico. E a respeito disso, para finalizar a nossa conversa, a nossa reflexão, tá? Eu queria citar 2 filmes que eu assisti, que impactaram muito, que eu recomendo que você assista, são road movies. O primeiro filme que eu assisti nesse sentido foi Easy Rider, conta a história de 2 motociclistas que eles cruzam os Estados Unidos em Harley Davidson. E eu não vou contar o final do filme porque você precisa assistir. É um filme de contracultura do final dos anos 60. O ator coadjuvante que depois fez muito sucesso é o Jack Nicholson. E esse filme Easy Rider não foi pioneiro em road movie, um filme pioneiro que tem uma história muito interessante que faz a gente pensar. É um filme italiano de 1962 chamado Il Sorpasso, né? Ele conta a história de um bon vivant romano que envolve um estudante de direito nas suas escapadas num fim de semana de agosto, né? E agosto é o mês de férias na Itália, e eles a bordo de uma Lancia Aurelia, um carro conversível magnífico,
eles vão percorrendo de Roma para o norte da Itália e passando por vários lugares e conversando com várias pessoas. E esse é um filme para você assistir com muita atenção, porque ele tem muita coisa que faz a gente pensar. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links para você poder acessar esse filme, tá? O Surpasso, inclusive, ele tem uma versão traduzida em legenda em português, que se o YouTube não tirar do ar, você pode assistir ainda hoje se você quiser, tá bom? Eu concordo que dirigir carro antigo é muito bom, é muito gostoso. Eu tenho consciência racional que um conversível é um carro perigoso para guiar, ainda mais se for um carro antigo. O que acontece quando você assume o volante de um carro antigo, que é muito prazeroso para guiar? Você, a cada quilômetro que você vence, você vai ganhando confiança. E você sente uma segurança nesse guiar, que de certo modo é uma segurança falsa, porque ela te passa uma confiança excessiva, tá? Eu não quero julgar o que aconteceu com o Jesse, mas de repente, depois de tantos mil quilômetros que ele dirigiu o Fusca dele, ele estava tão confiante que ia dar tudo certo que ele deixou de tomar alguns cuidados, tá? Então, eu não sei o que aconteceu exatamente no acidente dele, mas tudo indica que ele foi desviar de um trânsito lento na pista dele e ele foi para a pista oposta, né? Que esse é um erro crasso, né? É sempre melhor você desviar para acostamento, tá? Mas quem sou eu para julgar? Eu não tenho as ferramentas para julgar, não tenho os fatos. Eu só queria deixar essa reflexão para quem leva uma vida comum, né? Que a vida comum também não é ruim. Você saber se precaver, evitar riscos, isso não é uma coisa ruim, tá? A gente tem que saber ser feliz dentro da nossa realidade, e é possível ser feliz, e é possível também aprender com o que acontece com as outras pessoas, tá bom? Já me estendi demais nessa conversa, então eu encerro aqui, deixando um grande abraço e até a próxima.